Olá, seja bem-vindo a mais um podcast, O Mundo da Empresa Familiar. Meu nome é Eduardo Toledo, eu tenho mais de 14 anos em desenvolvimento de negócios e nos últimos 7 anos eu tenho feito consultorias para a empresa familiar. Hoje a gente vai falar sobre, você sabe que os privilégios na empresa familiar impactam a lucratividade? Qual é o motivo hoje de eu trazer, esse tópico aí, essa questão dos privilégios, né? Essa semana eu estava dando uma consultoria e durante essa consultoria eu vi alguns ruídos sobre esses privilégios. E aí eram na verdade, alguns colaboradores que estavam trazendo algumas coisas, né, falando algumas coisas a respeito sobre a postura de algum dos integrantes da família. No caso, era o filho e a filha, tá? Nesse caso. E aí eles falaram, olha, a gente tá dando aqui o sangue, trabalhando, vendo as coisas, mas às vezes é um pouco complicado, né? A gente tem que aguardar, a gente marca uma reunião, essa reunião não vem, ela tem que ser desmarcada, a gente espera que essa pessoa participe mais ativamente, muitas vezes essa pessoa, espera que ela compareça, que ela dê ideias, né? E aí começou a se colocar uma série de coisas e eu comecei a pensar um pouco sobre isso, né? Falar, pô, como que deve ser isso daí? O que deve passar na cabeça? E comecei a mapear um pouco mais de toda essa trajetória que eu já tive, né? Dos últimos 7 anos aí a respeito sobre empresa familiar e comecei a ver alguns padrões, algumas coisas e eu queria dividir um pouquinho aqui com vocês nesse processo, né? A primeira coisa que eu vejo nessa questão dos privilégios da família, né, é uma parte assim, é uma má gestão, é uma gestão informal, tá? Que, vamos dizer, na grande maioria das empresas há essa gestão informal e é natural que haja um pouco de diferença entre o colaborador e o próprio filho, o dono, né? Isso é natural, ninguém espera que seja, ou ninguém vive numa utopia acreditando que vai ser diferente, tá? Mas isso começou a bater pontos, né? Então, um tempo atrás a gente falou sobre acordo, né? Os acordos né, entre os familiares, a gente já falou sobre gestão formal, informal, gestão imparcial, já falamos um pouco sobre isso. E você vê que as coisas elas vão juntando, né? Essas situações elas vão juntando, não tem muito para onde a gente fugir. Ou a gente vai de fato ali e começa a ter boas práticas e profissionalizar toda essa empresa, não tem muito para onde nós irmos, tá? Então, essa gestão informal, ela cabe muito e ela tá muito no padrão de pessoas que, assim, de empresas familiares que têm muito privilégios. Né, ter acesso, né, como eu falei assim, ter a diferença, e não tem como a gente falar que não vai ter, né? E a gente nem quer que não tenha, porque se a pessoa tem uma empresa familiar, trabalha tanto, prospera, faz tudo o que ela faz, encara ter diversos colaboradores, contas altíssimas para pagar no final do mês, ela também tem que usufruir de tudo que ela faz, e ela também tem que ter alguns momentos. Eu entendo muito que e como tem uma empresa também, a gente trabalha 24/7. A gente não tem férias, a gente não tem nada. A nossa cabeça não movimenta dessa parte, né? Mas nós nos damos a liberdade de poder um dia chegar um pouco mais tarde, porque eu dormi um pouco mais tarde. Eu me dou o direito de almoçar em algum lugar diferente, ficar um tempo maior. Eu me dou o direito de, em uma determinada semana, pegar 2, 3 dias e me dar com um final de semana para poder, né, ter essa liberdade de espaço, de trabalhar em outro lugar, de poder fazer outras coisas. Eu tenho que usufruir disso. Isso faz parte, né? Mas a gente tem que entender até que ponto vai e como que eu trabalho. Então a gente vai discutir um pouco isso hoje, né? Como que eu trabalho esses pontos e como que eu formalizo esses privilégios de forma a diminuir os impactos e não que eles não vão existir, para que nós saibamos que todos os privilégios que nós temos, eles vão gerar alguma ação, né, uma reação sobre essa ação, tá? Então, automaticamente a gente precisa pensar um pouco sobre isso, tá? Aí eu vejo assim, essa questão da gestão informal, ela é muito clara. Eu vejo uma questão de um aumento de conversas paralelas dos colaboradores.
Então, o fulano de tal não veio trabalhar, o fulano de tal não trabalha o que ele deveria trabalhar, o fulano de tal ele só aponta o dedo, depois ele não vem fazer aqui, ele não participa. A gente vê algumas conversas muito fortes, assim, o filho acabou de entrar e quer mudar tudo. O pai estava errado a vida inteira, né? A gente sempre fez errado aqui, ele quer mudar. E aí eu vejo braços, até muitas vezes, das empresas familiares, tá? Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Tô passando aqui rapidinho, interrompendo esse podcast, só para te passar um recado muito especial. Se você é dono ou trabalha numa empresa familiar, eu estou em busca de novas empresas familiares que desejam transformar e reestruturar os seus negócios, aumentando em até 10 vezes a lucratividade, tendo 100% de gestão e zerando aqueles conflitos familiares. Me siga no Instagram, @EduardoRToledo. Veja todos os conteúdos que eu posto diariamente e me chame no direct para a gente poder conversar e falar um pouco sobre o seu negócio. Abraço. Tem pessoas que não são da família, mas são grandes braços direitos mesmo, assim, pessoas que tomam conta de áreas extremamente importantes e não são integrantes da família, né, diretores, gerentes. E aí essas pessoas também começam a ter um problema, porque uma vez eu já vi até pensando em todo esse processo, olha, existe um senhor, esse senhor ele é um braço direito, né, dentro da família ali, né, dentro da empresa ali, ele é o único diretor, todos os restantes são gerentes, mas ele é o único diretor e ele responde direto, todos os gerentes respondem para ele, sabe? Mais ou menos assim, ele não é da família. Ele mesmo entrou num ponto de quando as filhas entraram, falaram, quem elas acham que elas são? Né? Elas não vêm trabalhar, elas querem mudar tudo, o que eu fiz até hoje, né? Olha, então esse questionamento, mas a falta de estruturação, né, nesses processos e mais os privilégios, aí desencaixa um pouco, tá? Então, muitas vezes a gente tem uma baixa aceitação de diversos integrantes da família, porque eles têm tantos privilégios e eles fazem o que eles quiserem dentro da empresa, que automaticamente há um questionamento por parte dos colaboradores, tá? E uma das coisas também que eu vejo não tem problema nenhum meu filho sair mais cedo. Não tem problema nenhum meu filho sair, eu não vi trabalhar. Ah, meu filho teve prova? Não teve problema nenhum. Ah, o meu neto só quis ir viajar, ele vai ficar uma semana fora. O que é uma semana dentro de um ano? Ah, a minha esposa, né, ela não quis participar da reunião? Não, tudo bem, qual é o problema? Aí a gente acha que não tem problema diversas coisas. Uma saída, né, uma chegada mais tarde, alguma coisa nesse nível, tudo bem, faz parte, isso a gente entende. Mas quando o colaborador ele soma tudo que está acontecendo durante o ano, isso é um problema. Porque geralmente, né, e assim, isso não é um 100%, mas é praticamente, a empresa familiar ela depende muito daquele colaborador. Porque ela não tem um fluxo de caixa elevado, ela não tem condições de ter profissionais extremamente experientes na maioria dos cargos que ela precisaria ter, e aí ela depende daquele suor até a última gota daquele colaborador. E aquele colaborador, ele se sente mal muitas vezes quando ele vê isso. Ele não se sente valorizado, né? Então é importante que a gente entenda que não tem problema. Tem, porque quando ele está fazendo a faculdade dele, ou ele tem que estar com o filho doente, ou alguma coisa, ele tem que se virar nos 30 para fazer tudo, né? E quando a família ela não entende esse ponto, achando que ela pode ter esses privilégios e não vai ter impacto, automaticamente ela está falando assim, ó, se vira, dá mais aí. Ele enxerga dessa forma. Não estou falando se está certo ou se está errado, né? Mas esse é o sentimento. Pô, eu tive que estudar no final de semana, essa pessoa não pode estudar. Eu tive que levar meu filho lá de madrugada para não ter que faltar na empresa. Aí a pessoa leva o filho. Existem essas comparações, né, gente? A gente não pode dizer que não vai existir os privilégios, mas também a gente não pode dizer que não existem comparações. E aí, tudo tem problema, né? Daí não é tipo assim, surge o problema na cabeça da pessoa. Porque a pessoa ela não vai estar ali 100%, ela não, sabe, ela não está bem emocionalmente, ela pode receber aquilo lá de uma outra forma. Isso cria
algumas instabilidades dentro daquela empresa, tá? Cria algumas instabilidades, algumas coisas dentro daquela empresa, tá bom? Junto com os colaboradores de todos os processos dela. E aí eu vi aqui três principais, assim, eu mapeei aqui três principais privilégios que existem diversos, né? A gente pode aqui colocar diversos, né? Mas três principais que é de uma forma comum a todos os colaboradores, tá? Se a gente for olhar. Existem alguns privilégios que, se eu comparar daí eu tenho que comparar tipos de cargo, algumas coisas assim. Mas o primeiro é benefícios diferentes, tá? Então, assim, todo mundo tem o mesmo benefício numa empresa, né? Eu não posso falar que o fulano tem um benefício diferente do ciclano, eu não posso. Isso daí ele pode ter um salário diferente devido à posição dele, mas ele não pode ter um benefício diferente, né? Pequenas coisas como um plano, às vezes tem um plano de saúde diferente para um gerente, para diretor, sabe? Algumas coisas, pequenas coisas, ou carros, tal, mas é muito isso baseado em cargo. Mas quando eu olho, né, todo mundo tem que ter um vale-refeição, tem que ter um vale-transporte, entre outras coisas aí de benefícios, e acaba tendo diferença. Em muita empresa familiar, eu vejo que os sobrinhos, os filhos, os netos, e aí eu não estou falando o vô ou o pai, que é o dono maior da empresa, eles ganham diferente, né? Eles trabalham na empresa e eles ganham diferente do que aquele colaborador, no sentido de benefícios, tá? Aí a gente acha que é pouca coisa, mas quando a gente fala de olhar, né, a grande massa mesmo da empresa, isso pesa, tá? Isso pesa, porque você pode ter, e é uma questão muito sensível e a gente pode remediar isso de fato. Por exemplo, eu pago R$ 20 de vale alimentação, só que o meu filho ganha 45, R$ 50 por dia. Como que essa pessoa vai conviver com os colaboradores? Né? Ou quando o integrante da família, vamos almoçar no fulano de tal, como? O outro ganha só aquilo, não tem como ele almoçar. Você quebra um pouco. Então, assim, não vai ter nenhum problema se ele tiver que pagar no cartão de crédito do bolso dele, porque ele ganha algumas regalias, a gente sabe, ele tem alguns privilégios. E aí ele pode pedir reembolso, podem ser feitas de outras formas, tá? Mas ter benefícios diferentes, assim, é um ponto muito crítico e a gente tem que olhar isso com muito zelo, tá? Muito zelo mesmo, porque existe um comparativo. E aí também existem alguns comportamentos de alguns integrantes da família, de alguns familiares, que não pode ser de forma positiva, tá? Então a gente precisa remediar isso, sabe? A gente precisa antever toda essa situação, tá bom? Um segundo ponto aqui que eu coloquei é faltar no trabalho. Esse é um ponto extremamente crítico e em todas as empresas familiares que eu trabalhei até hoje existe isso, tá? Ah, eu não estou bem, eu vou faltar. Ah, eu tenho prova, eu vou faltar. Ah, eu vou viajar, eu não vou vir essa semana. Ah, eu estou fazendo um trabalho, eu não quero. Ah, hoje eu vou preferir ir na academia na parte da manhã, porque à noite eu vou ter que sair. Gente, essa parte de faltar no trabalho, o colaborador ele se sente desrespeitado, tá? A primeiro ponto. O segundo ponto é que tudo que está incluído em volta daquele familiar, ele é quebrado o processo. Ele quebra todo o processo ali que ele tem, né? Então toda a produtividade, toda a eficiência de um trabalho, a eficácia de um trabalho, a demanda que está em volta daquele familiar, ela começa a ser quebrada. E ali surgem projetos que não trazem retorno. Surgem situações que não vão trazer mais retorno, tá? Então é importante que essa questão do faltar no trabalho, ela seja muito isolada, tá? É um ponto que esse privilégio, ele acaba quebrando toda a dinâmica que existe dentro da própria empresa, tá? Então, assim, é importante a gente resolver isso. Tem que ter momento de férias, tem que ter momento... os privilégios pontuais, mas assim, tem empresas que eu já trabalhei que as pessoas não vão, olha, 3, 4 dias por mês, 5, 6 dias por mês, assim, tipo, meu, como assim? Uma semana, você vem trabalhar 3 semanas e uma semana você não vem trabalhar, tudo picado, e aí você marca a reunião, a pessoa não vem.
Você marca pra gente conversar, a pessoa não tá. Aí ela quer discutir o que foi conversado. Aí a empresa não pode parar. Muitas vezes aquela reunião não é desmarcada, ela é continuada. Aí surgem as decisões, é formalizado e segue a vida. Aquela pessoa ainda questiona aquele familiar no sentido, ó, mas como que vocês falam, decidiram isso? Mas eu não acredito nisso. Aí a pessoa ainda quer pegar o passado e trazer. Sabe? Então, assim, é extremamente importante que o dono de uma empresa, ele tenha ciência disso. Que o privilégio, ele acaba impactando e surgindo reações drásticas nesse processo, tá bom? Um terceiro ponto aqui que eu vejo são os horários flexíveis, tá? Assim, o faltar é uma coisa, horário flexível é outra, tá? A gente acha que o horário flexível, ela chegou, vai chegar 2 horas depois, ela vai sair 2 horas antes, eu tenho esse compromisso, eu tenho aquele outro, tal. A gente acha que não faz diferença, mas faz diferença. A empresa, ela é a união, né? Ela é o trabalho, né? De esforços, né? A união de esforços de diversas pessoas. E aí as pessoas se enxergam que não estão sendo valorizadas, tá? Então é importante que esses horários flexíveis, eles não existam, né? Eu trabalho de manhã um dia, eu trabalho de tarde outro. Eu venho de manhã esse dia, de segunda, quarta e sexta eu só chego depois das 10 que eu vou fazer academia. Tá todo mundo lá rodando. Acabou a dinâmica da empresa, entendeu? A empresa, ela não pode efetivamente ser feita baseada na vida pessoal de cada integrante. Tá? Isso eu já vi empresas elas serem totalmente moldadas, baseadas naqueles integrantes. Não tem como. A empresa ela não se sustenta. Ela tem uma baixa produtividade, ela tem uma baixa lucratividade, ela tem custos altíssimos porque ela faz isso. A eficiência é ruim. Ela tem, né, uma série de ruídos, desarmonias, conflitos, é, colaboradores largados. A gente acha que não, mas é isso. Quando a gente começa a entrar na causa ali, raiz, a gente começa a ver muito que é uma empresa, né? Como os familiares moldam aquela família. E aí eles reclamam do familiar, eles reclamam que tem baixo lucro, eles reclamam que a lucratividade está alta, que há um retrabalho grande, que ninguém faz nada. Mas na verdade é que não existe também um exemplo de todo esse processo e uma gestão correta, tá? Então, isso daí é importantíssimo a gente trabalhar, tá bom? E aí, com o passar do tempo, se eu não vejo isso como um problema, como se eu não vejo isso que há todo esse processo, com o passar do tempo, a gente abre diversas lacunas dentro da empresa. Em diversos departamentos você vai ter ruídos, conflitos, falta de acreditar na cultura daquela empresa, colaboradores desvalorizados, baixíssimos retornos sobre tudo que faz. Então é importante que a gente olhe, tá? E aí quando a gente olha, e quando nós olhamos toda a lucratividade daquela empresa, né, parece que não está tudo em ordem. Na verdade, é uma questão de problema de vendas e problema de funcionário e problema de imposto. Né? Então a gente vê essas 3 linhas aqui que a gente discute muito em empresa familiar: imposto, folha e receita. E aí a gente discute tudo, a gente quer alocar entre essas 3 linhas. Até é curioso que muita consultoria que eu faço, né, quando eu vou para um planejamento estratégico, né, quando eu faço consultoria de reestruturação de empresa familiar, ou a consultoria de empresa familiar exponencial, que são os 2 serviços que eu tenho, né, de consultoria mesmo, na reestruturação e na exponencial, quando eu entro na parte financeira, a grande maioria nem tem noção do que acontece lá dentro. Porque eles só olham 4 linhas: receita, imposto, folha, despesa por tudo e a última linha lá que a gente vai contar que é o lucro, né? Quanto que sobra. Mas eles só olham essas 4 linhas, tudo se classifica em 4 linhas para gerar o lucro deles. É muito louco, porque eles nem sabem o quanto que está tendo de baixa lucratividade, ou por que é aquela baixa lucratividade. Quando eu começo a abrir, então eu quero que você me traga esse número, quero que você me traga esse número, esse número. Quando a gente começa a abrir, eles começam a ver o próprio rombo que os privilégios trazem.
o privilégio de poder usar o cartão de crédito, o privilégio de poder ter carros extremamente caros porque a empresa está pagando, o privilégio de poder viajar para tudo que é para lugar à vontade porque está indo a trabalho e na verdade quando vai lá a trabalho gasta coisas pessoais absurdas, né? A gente olha algumas coisas, né, assim, na nossa política, né? A gente olha lá e fala, não, mas como que esses senadores gastaram tanto? O presidente gastou tanto? Como que quantas coisas dá para se fazer? E é a mesma coisa na empresa familiar, porque vai se colocando, vai se somando tudo. Eu já vi apartamento ser reformado pelo cartão de crédito, eu já vi, né, viagens absurdas, né, de 250 quilômetros daqui de São Paulo, e ficar num hotel que é all inclusive, porque ia fazer um trabalho, ficou durante uma semana e o trabalho foram 2 dias. Então existem algumas coisas muito absurdas até, né? A gente chega nesse ponto. Pode não ser absurda para quem está usando, mas eu tenho direito. Mas quando a gente olha numa linha de tempo, a lucratividade foi para baixo. Né? Por quê? Ela tem uma baixa lucratividade porque ela não está olhando numa linha de tempo ter o retorno lá na frente. Só está usufruindo da empresa. Né? Ela não está trabalhando para a empresa. Na verdade, a empresa está trabalhando para ela. Então é importante que a gente entenda isso. Aí existem 4 pontos que eu acho que é importante a gente trabalhar em relação aos privilégios. O privilégio vai acabar? Não vai acabar, né? Existe isso? Existe e vai existir, porque é natural ter e usufruir do que está produzindo. Mas eu acredito que assim, a empresa familiar, o responsável pela empresa familiar maior que está ali, ele precisa ter 4 dinâmicas. A primeira coisa é deixar muito bem claro qual é a responsabilidade de cada um, dever, né, as regras, né, tudo que a gente já falou sobre acordos, né, mas deixar isso bem claro, né, qual é a responsabilidade de tudo que ele tem que trazer, o que se espera dele, né, o que ele vai tomar conta e de quem ele vai tomar conta, ele não vai poder terceirizar e como que vai ser o jogo, qual é a regra do jogo, deixar isso muito bem definido. Eu vejo donos de empresas familiares só trazerem e alocarem. Olha, e vai trabalhando isso no dia a dia. Não é assim que funciona, gente. Não é. A competitividade que a gente tem, a guerra de preço que a gente tem, a baixa margem que nós temos, não dá para ser assim. Eu sei o porquê que ele vai trabalhar e o que ele tem que trazer. Não tem esse jogo. Tem empresas que eu conheço que não são familiares, são particulares, que poderiam ser empresas familiares, entretanto, elas não são familiares porque elas não querem esse tipo de discussão. Elas só se trabalha dentro da empresa pessoas que não são da família. Poderiam, poderia ter um filho, poderia ter empresa que não traz o filho para trabalhar. Principalmente quando são 2 sócios, poderiam ter a empresa familiar constituída, né, ali por 2 famílias, algumas coisas nesse sentido, e a gente vê que eles não trazem, para não ter esse tipo de ruído de situação. Então, trazer muito bem essa responsabilidade e deixar as claras faz parte desse processo, não tem como a gente fugir, tá? O segundo é determinar, né, exatamente o que cada um vai ter que trazer. O seu indicador é esse e a sua meta é essa, anualmente bater. E aqui, né, e deixar bem claro isso, né? Você pode criar um variável, né? Mesmo em cargos que a gente não tem variável, mas a gente pode criar, né? Porque é da família, porque muitas vezes é o filho tal, para você dar aquela desprendida no salário. Tem todo esse processo, mas é importante você deixar claro qual é o indicador, o que ele vai precisar trazer e acordar, tá? O terceiro, a gente está falando de mensuração. É importantíssimo aquele dono da empresa, ele mensurar de fato. Tá? Ele mensurar todo o processo dessa pessoa. Tudo que ela está trazendo, tudo que ela está gastando, tudo que está acontecendo ali com a vida daquele familiar dentro da empresa. E o quarto é entender se há retorno ou não. O que é o retorno, gente? Aí a gente só está pensando em financeiro. Vamos falar o ROI, se tem o payback, né? A gente pode estar falando de diversas situações financeiras, mas existem cargos que não vão ser o financeiro, né? A gente pode estar discutindo aqui de uma coisa assim, a minha filha, ela trabalha no desenvolvimento, né, humano da empresa. Ela tem um cargo maravilhoso, ela tem um desempenho maravilhoso. O que ela traz de retorno para isso? Ela traz
o clima organizacional, ela traz uma gestão efetiva de todos os coordenadores, a gente pode atrelar a uma questão de pesquisa de satisfação, uma pesquisa de satisfação da empresa ou do gerente, do diretor, né, como um todo. A gente pode, né, criar o NPS, né, dessa empresa. A gente pode trabalhar em questões assim, baseado em treinamentos, o quanto que está tendo de acréscimo em receita, nas vendas. Olha que bacana. Quanto que melhora a assertividade, a produtividade, a eficiência de todos os processos, entendeu? Então a gente pode trabalhar diversos indicadores que não é só o monetário, mas a gente pode trabalhar diversos. Em cada departamento a gente pode trabalhar um e saber, olha, por mais que eu gaste, né? Eu sinto que eu estou gastando 10 mil aqui com essa pessoa, na verdade estou investindo, olha tudo que ela traz aqui ao bem, né? Então esse é o processo. Então ter esses 4 pontos é extremamente importante, né? A gente deixar a responsabilidade clara, determinar como que vai ser criado isso, né? Como vai ser mensurado isso, qual é o indicador, mensurar de fato na linha de tempo e ter isso e analisar se trouxe o retorno. Isso traz uma tranquilidade, tá? Para o dono da empresa familiar. Primeiro, porque quando eu deixo claro tudo isso, a pessoa ela vai ter que trazer. Então, muitas vezes, os privilégios que ela usaria de uma forma, ela usa de outra. Ela dosa, muitas vezes, né? Ah, não vou chegar tanto atrasado, não vou faltar tanto, né? Vou diminuir essa questão de custo aqui que eu tenho gastado demais, não vou fazer esse custo, esse gasto pessoal no profissional, na empresa. Então ela começa a dosar, você joga as claras com ela, ela vai ter algumas regras ali. Então ela automaticamente ela vai começar a fazer um caminho mais transparente, mais certo, tá indo perfeito. Uma segunda situação é se vale a pena ter aquele profissional ou não, porque independe se é empresa familiar ou não, aquele profissional ele precisa estar muito certo, ele precisa ter um retorno efetivo para a empresa, ele não pode simplesmente ser um poste ali parado e não trazer, não faz sentido, por mais que seja um filho ou uma filha. Terceiro é que nós vemos um desempenho muito bacana e automaticamente as pessoas que trabalham em volta dela, as pessoas que trabalham na empresa, acreditam nessa pessoa, veem o quanto que ela tem um desempenho bacana, quanto que ela se dedica para manter aquela empresa familiar. Ela não é simplesmente um familiar lá parado, mas ela é uma pessoa que contribui, que ela gera valor, que ela está preocupada, que ela encara as diversidades juntos com todos. Isso é o legal. E aí a gente tem uma questão, quando ela vê isso, automaticamente ela para de pensar sobre aquela situação daquela pessoa. E quando há um privilégio ou outro de alguma situação, é natural para ela. É natural. É falar, meu, além de ela ser filha do dono, ela trabalha pra caramba. Além de ele fazer tudo isso, além de ser filho do dono, ele faz muito pela empresa, ele nos olha, é natural, a pessoa nem questiona mais. Faz parte do jogo. Né? Se a pessoa quisesse ter esse tipo, ela faria a empresa dela, mas ela não quer. Né? Então, assim, ela não tem esse questionamento sobre aquele familiar. Então, é importantíssimo, tá? E quando a gente fala aí num quarto aspecto, que é o sentido de longevidade da empresa. Quando a gente fala de sucessão, quando a gente está falando com o passar dos anos, é natural ter a passagem de bastão, né? Muitas vezes é importante que essa pessoa tenha um background, ela tem uma imagem muito boa com a corporação, né? Com a empresa, porque ela não vai conseguir ali, no momento de passagem de bastão, se ela tiver uma imagem muito estremecida, ela não vai ser apoiada, tá? Então a longevidade ela também passa por essas questões, tá? Então a gente tem que utilizar aqui, pessoal, esse privilégio muito assertivamente, tá? A gente tem que, é lógico que vai ter, mas a gente tem que controlar, a gente tem que entender e junto com isso vem uma responsabilidade também. Tá? Com os integrantes ali da família, bem essa responsabilidade e ela precisa ser vista, ela precisa ser mensurada, ela precisa ser cobrada, ela precisa fazer parte do dia a dia do integrante da família,
tá bom? Pessoal, foi isso que eu queria falar hoje com vocês, um pouco sobre os privilégios, né, esses impactos, os principais impactos, quando surgem, né, as principais situações que surgem isso daí, mas como que a gente pode trabalhar de uma forma mais assertiva, porque o privilégio não vai acabar, né, a gente chama de privilégio porque a pessoa pode fazer isso de uma forma diferente do que as outras colaboradores, mas ele não pode simplesmente utilizar aquilo ali como uma forma de se ele não pode utilizar isso como uma forma de quebrar as regras do jogo, né? Então, assim, então as pessoas dependem disso e é importante que elas entendam esses processos, tá? Então, se você gostou aí sobre o nosso podcast sobre os privilégios e o quanto impacta na lucratividade, né, na empresa familiar, dá um curtir, manda para as pessoas que você acredita que é importante ter, né, ouvir um pouco esse podcast, como que ela poderia trabalhar, tá bom? Se você me segue nas redes sociais, me siga aí no YouTube. Se você ficou com alguma dúvida, quer bater um papo, tem algum caso isso na sua empresa familiar, quer discutir um pouco, me chama no direct, me chama, me manda uma mensagem, a gente pode conversar um pouco sobre as suas dificuldades, né, sobre esse tema, e aí eu vou te ajudar da melhor forma possível. Tá bom, gente? Obrigado aí e até o próximo podcast, O Mundo da Empresa Familiar.